Você pode ouvir isso na igreja. Mas quase ninguém entende o que realmente significa. A Bíblia diz que enquanto a terra durar, haverá semeadura e colheita. Mas Neville Goddard revelou algo surpreendente. A semeadura não acontece no campo. Ela acontece na sua mente. Cada acontecimento emocional. Cada pensamento que você aceita. Cada atitude que você assume diante da vida. É uma semente plantada no jardim da realidade. E a colheita? Ela sempre chega. Neste ensino profundo, Neville Goddard revela que não criamos eventos. Nós selecionamos estados. E o estado que você assume hoje se tornará o mundo que você encontrará amanhã. Neste vídeo você vai descobrir o verdadeiro significado bíblico de semeadura e colheita. Porque suas ações emocionais projetam seu futuro. Como plantar conscientemente estados de sucesso, saúde e prosperidade. E como deixar de ser alguém que apenas reflete a vida, para se tornar alguém que dirige o próprio destino. Prepare-se para entender uma das leis espirituais mais poderosas da existência. Como vocês foram informados, o assunto desta manhã é semeadura e colheita. Embora tenha o mesmo título do meu último livro, ele não pode ser encontrado naquele livro, pois aquele livro é uma tentativa de interpretar algumas das passagens mais difíceis da Bíblia. Eu dei a você nos 9 capítulos uma visão mística, e também uma certa abordagem de como você mesmo pode abordar a interpretação da Bíblia, pois, como você sabe, não é um livro de história. E então, quando me dei conta de significados mais profundos nas passagens do que aqueles normalmente atribuídos a elas, comecei a vê-los ou aprendê-los misticamente, e então eu dei a você uma interpretação mística de muitas das passagens mais sombrias. Por exemplo, quando Salomão fez para si uma carruagem de madeira do Líbano, ele fez para si mesmo, ninguém a fez para ele. É isso que você deve fazer, é isso que eu devo fazer, é isso que todos devem fazer, e naquele capítulo, eu mostrei a você que a madeira não é madeira como você conhece madeira. Isso significa que a madeira do Líbano é a mente incorruptível. Mas você a faz para si mesmo, e nós mostramos a você os lados, do que eles eram feitos e quais são os significados realmente. Então pegamos aquela passagem muito estranha, a instrução aos discípulos para tirarem os sapatos ou não fornecerem sapatos quando viajassem, e mostramos a vocês que a palavra sapato não é apenas a coisa que eu uso no meu pé, é o símbolo do Espírito de deixe-me fazer isso por você. Pois o sapato assume sobre si não apenas a sujeira e a lama que normalmente cairiam sobre o pé do usuário, mas protege o usuário de qualquer contato com o mundo exterior, e então qualquer um que se ofereça para fazer por nós o que deveríamos fazer, e poderíamos fazer muito melhor nós mesmos, está se oferecendo como nosso sapato, e se eu quiser despertar espiritualmente, devo fazer isso por mim mesmo. Devo tomar minha própria mente e controlá-la, tomar minha imaginação maravilhosa e realmente controlá-la e colocá-la em propósitos nobres e não ter algum intermediário entre mim e Deus. Pois o Deus deste mundo é um Deus interno. Ele é aquela força inevitável que expressa em fatos externos as tendências latentes da alma, e então, se eu descobrisse esse Deus, não poderia ter você fazendo meu trabalho por mim. Não poderia ter você comendo meu alimento espiritual e esperar crescer espiritualmente. Então essa é realmente a tentativa dos 9 capítulos do livro Sementeira e Colheita. Mas o assunto desta manhã, quero abordá-lo de forma diferente. Esta declaração é retirada do livro de Gênesis, o 8º capítulo de Gênesis, é uma promessa feita ao homem de que enquanto a terra durar, sementeira e colheita, quente e frio, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Somos informados de que o homem foi colocado em um jardim, o jardim foi concluído, cada árvore estava dando frutos, tudo no mundo estava terminado, e ele foi colocado no jardim para cultivá-lo e mantê-lo. Ele não o planta, ele não faz nada além de cultivá-lo e mantê-lo. Ele não é chamado para fazer árvores ou cultivar novas árvores, tudo está terminado. Como nos é dito em João, eu vos enviei para ceifar onde não trabalhastes, pois a criação está terminada. Todo drama humano concebível, todo pequeno enredo, todo pequeno plano no drama da vida já está elaborado, como meras possibilidades enquanto não estamos neles, mas são avassaladoramente reais quando estamos neles. Então o homem pode entrar em contato com aquele estado particular de sua escolha,
pois minha imaginação pode me colocar em contato interiormente com o estado desejado, então eu e nele. Se eu estiver nele, eu o realizarei em meu mundo. Os estados em que nos encontramos são o tempo da semente. A colheita é simplesmente o encontro de eventos e circunstâncias da vida. Mas a memória do homem é tão curta que ele esquece a época da semeadura, mas todos os fins correm fiéis às origens, então se a origem, digamos, é infortúnio, o fim será infortúnio. Mas quando você colhe infortúnio, você se pergunta: por que isso deveria acontecer comigo? Quando eu coloquei uma coisa dessas em movimento? Eu não dei aos pobres. Eu não compareci ao serviço? Eu não orei diariamente, e por que essas coisas deveriam acontecer? Mas você vê que meu Deus nunca esquece porque Ele sempre dá o fim em harmonia com a origem, e você e eu somos selecionadores, nós não fazemos, nós não somos criadores, a criação está terminada, todo o vasto mundo da criação, como nos disse em Eclesiastes, eu sou o começo e o fim. Não há nada por vir que não tenha sido e seja. Então olhe para a criação como terminada, e você e eu somos apenas selecionadores daquilo que é. Por selecionadores, quero dizer que você e eu temos o privilégio, podemos não exercê-lo, mas é nosso privilégio selecionar aquele aspecto da realidade ao qual responderemos, e ao responder a ele, trazemos isso à existência para nós mesmos. Sem saber que somos tão privilegiados, simplesmente passamos pelo mundo refletindo as circunstâncias da vida, sem perceber que temos o poder de criar ou retratar as circunstâncias da vida. Então, vamos analisar o que eu pessoalmente quero dizer com tempo de semeadura. Se tudo está terminado e completado, então por que a promessa de que haverá tempo de semeadura e colheita enquanto a terra permanecer? Agora, tempo de semeadura, para aqueles que estão aqui esta manhã, como realmente deveríamos saber, não estamos levando isso ao pé da letra. Nosso tempo de semeadura é aquele momento no tempo em que você e eu reagimos a qualquer coisa neste mundo. Pode ser a um objeto, pode ser a um indivíduo, pode ser a uma notícia que ouvimos, mas o momento da reação, essa resposta emocional, é nossa atitude. Nossas atitudes são os tempos de semeadura da vida, e embora possamos não nos lembrar do tempo de semeadura ou do momento da resposta, a natureza nunca esquece, e quando de repente aparece em nosso mundo, essa rapidez é apenas o surgimento de uma continuidade oculta. Foi contínuo desde o momento da reação até aparecer no mundo. Sua aparição no mundo é uma colheita, então você e eu podemos colher qualquer coisa que desejamos, mas primeiro precisamos ter um tempo de semeadura. Deve ser precedido por um momento de resposta ou uma atitude. Quantas vezes você diz: eu abordei isso com a atitude errada, ou ele está com a atitude errada, ou você deve mudar sua atitude se quiser progredir nesta vida. Eu disse isso, você disse isso, talvez tenhamos dito isso um ao outro, mas sabemos a importância da atitude correta. Sabemos disso, que posso mudar minha atitude se as circunstâncias mudarem, isso é automático. Sabemos que se algo acontecer de repente em meu mundo, do qual até aquele momento eu não estava ciente, eu, tornando-me ciente de uma mudança de circunstância, automaticamente produziria em mim uma mudança de atitude. Todos nós fazemos isso, de manhã, ao meio-dia e à noite, mas isso não é importante, isso é um reflexo da vida. 99% do mundo refletem a vida. Agora, posso conscientemente, posso voluntariamente, posso deliberadamente produzir em mim uma mudança de atitude, uma de minha própria descrição, uma que eu mesmo destaque, e não uma que seja determinada por ou de alguma forma dependente de um estímulo de uma mudança no objeto em si. Você deve mudar antes que eu mude minha atitude em relação a você? Sabemos que se você mudar, mudarei minha atitude em relação a você, mas devo passar pela vida simplesmente refletindo essas mudanças nos objetos, e não posso determinar deliberadamente a mudança antes da mudança no objeto? Pois se eu puder, estou caminhando em direção ao controle completo do meu destino e me tornando o mestre do meu destino se eu puder assumir uma atitude ativa e positiva e não depender de mudanças no objeto para mudanças em mim mesmo. Se eu puder fazer isso, eu realmente sou, se não um mestre completo, estou me tornando mais no controle das circunstâncias da vida, mas 99% do mundo espera que as coisas aconteçam do lado de fora e então elas refletem, e isso não é nenhuma realização.
Se nós despertássemos e nos tornássemos verdadeiros seletores da beleza deste jardim que Deus nos deu para que pudéssemos destacar aquele aspecto particular ao qual responderemos, então faremos isso mudando deliberadamente nossa atitude em relação à própria vida. Há uma pequena fábula que nos foi dada para nos mostrar como isso é feito. Se você estudar a fábula cuidadosamente, verá a importância da imaginação. A fábula é a fábula da raposa e das uvas. Todos vocês a conhecem. Quando ele falhou em obter as uvas, então ele se convenceu de que as uvas estavam azedas, e ao imaginar que as uvas estavam azedas, ele evocou em si mesmo uma mudança de atitude. Ele não sentia mais sobre as uvas como antes. Agora, essa é uma pequena fábula em um tom negativo ou trágico. Você e eu pegamos a mesma história, mas agora colocamos em um tom positivo. Contemplamos nosso sonho ambicioso, nosso nobre conceito de vida. Pode parecer que não temos os talentos para realizá-lo, em vez de dizer o que a raposa disse, que a coisa está além de nós, portanto, é azeda de qualquer maneira, podemos usar a mesma técnica e imaginar como seria se tivéssemos percebido. Como seria o sentimento se nós o nomeamos, se eu puder contemplar como seria o sentimento se eu fosse o homem que eu quero ser, se você fosse a pessoa que você quer ser, e me alegrar nesse estado como se fosse verdade, estou produzindo em mim aquela resposta emocional necessária para a semeadura. Posso não ver uma colheita imediata, talvez a coisa que estou expressando agora na forma de tempo de sementeira seja um carvalho, não é um pequeno cogumelo que cresceria da noite para o dia. Talvez meu sonho levasse um intervalo de tempo um pouco maior entre o plantio real e a colheita, mas se eu soubesse que todas essas coisas são consistentes, vejam lá campos. O gergelim era gergelim, o milho era milho. O silêncio e a escuridão sabiam. Assim nasce o destino de um homem, e então, se esse momento de resposta é o plantio real da semente, e se era milho, deve ser milho quando aparece na época da colheita, então posso selecionar a natureza das coisas que quero encontrar em meu mundo. Posso não apenas considerar Neville como um homem, posso considerar primeiro o pedido do meu círculo íntimo, como um homem de família, os desejos da minha esposa para seu filho, para seu marido, para si mesma, o desejo da criança para si mesma, e ir além do meu pequeno círculo como um homem de família para o círculo de amizades, ir além disso para meus conhecidos, ir além disso para estranhos totais, estados impessoais, mas se eu sei que a lei é válida, não importa quando eu a opero, se eu faço isso inconsciente ou conscientemente, você obtém resultados independentemente, e os resultados estão em harmonia com o plantio, com o tempo real da semeadura. Agora, qual é a nossa época de semeadura hoje? Há talvez 2.000 aqui, temos 2.000 solicitações diferentes, multiplicadas por um grande número porque temos solicitações para outros, mas você pode pegar, hoje, enquanto você se senta aqui e pode realmente contemplar como seria, suponha que fosse verdade. Suponha que eu pudesse me voltar agora para um amigo e me alegrar com ele por causa de sua boa sorte e realmente manter uma conversa mental com ele a partir da premissa de que ele ou ela já realizou o sonho. Agora, enquanto faço isso na minha imaginação, estou estabelecendo dentro de mim uma certa atitude alterada em relação a esse indivíduo. Estou produzindo dentro de mim uma certa resposta positiva, deliberada e emocional, e esse exato momento em que faço isso é a época da semeadura. Encontrarei esse indivíduo amanhã ou na próxima semana ou no próximo mês e ele testemunhará aquela coisa que planto agora. Ele pode não ter a mínima consciência de que eu o plantei neste jardim. Não estou buscando elogios, não estou buscando créditos, estou buscando resultados. Se eu vir o homem se tornar a personificação do sucesso que sei que ele deseja e que desejo para ele, isso é elogio suficiente, é pagamento suficiente. Que pagamento mais alguém desejaria além dos resultados, pois tudo é um presente? Por que eu deveria receber mais? Meu pai me deu o jardim, a coisa toda está em completa e plena floração e me deu escolha, o maior presente de todos, liberdade completa de escolha da natureza do fruto que colherei em meu mundo, mas não posso simplesmente invadir o jardim e começar a colher frutos, deve haver uma época de semeadura, mas devo sempre ter em mente que colherei aquilo em que não dediquei nenhum trabalho. Eu não me esforço para fazer isso, eu simplesmente planto, pois naquele momento de resposta estão contidos todos os planos, toda a energia necessária para desdobrar esse plano em um fato objetivo perfeito e maravilhoso,
que eu então colherei ao me tornar consciente dele como uma realidade externa, mas eu não me esforço para fazer isso, eu simplesmente preciso saber que é assim. Então esse é nosso privilégio, essa é nossa escolha. Se você acredita, não fica surpreso com o tipo de coisas que você plantou, com o tipo de semente que em nossa ignorância, em nosso sono, permitimos que realmente se espalhasse em nosso mundo? Veja, alguns dirão. Mas por que Deus permite isso? Você não pode conceber um Deus infinito que não seja infinito em todos os aspectos. Se eu fosse incapaz, realmente incapaz de assumir, digamos, um estado desagradável, eu não poderia ser filho do meu pai porque meu pai é infinito, e se ele fosse realmente incapaz de assumir qualquer estado, então ele não seria Deus. Tudo está dentro de mim, mas tudo. Você não pode conceber algo que eu não contenha, a coisa mais horrível do mundo. Se não fosse assim, eu não poderia ser infinito e, portanto, não filho do meu Pai infinito. Então Deus é infinito e nos deu tudo, mas Ele nos deu liberdade de escolha para que possamos nos tornar seletivos, discriminativos e trazer à tona tudo o que é belo daquele jardim. Se eu pegasse o piano, as 88 notas do piano, se eu pudesse extrair daquele teclado de piano cada dissonância, eu não teria um teclado de piano. Se eu pudesse tocar uma dissonância e porque isso me assusta ou me perturba, a coisa irrita meus nervos, se eu pudesse agora extrair as notas que produzem a dissonância e então continuar extraindo as notas que produzem a dissonância, eu removeria as 88 notas, não haveria notas restantes nas quais eu pudesse tocar a harmonia de amanhã. Mas deixe-me deixar as notas e aprender a arte de tocar piano para que eu possa das mesmas 88 notas extrair todas as harmonias do mundo. A mesma coisa é verdade para o homem. Em vez de olhar para alguém e aceitar como final a evidência dos sentidos, há alguém que trouxe para seu próprio mundo, digamos, uma doença, que ele está tentando analisá-la de fora. Quando eu contraí o vírus, quando entrei em contato próximo com alguém que tinha o vírus e eles estão me levando para o laboratório com meu sangue tentando encontrá-lo lá. Você nunca o encontrará lá, apesar de toda a sabedoria do homem. Você o encontrará apenas na consciência do indivíduo, que, em um momento agora muito esquecido, plantou a coisa que ele agora está colhendo, e você não o encontrará em nenhuma análise externa porque as coisas vistas nunca foram feitas de coisas que aparecem. Você é avisado repetidamente em todos os livros da Bíblia, mas especialmente naquele 11º capítulo do livro de Hebreus, que as coisas vistas não foram feitas de coisas que aparecem, mas nenhum homem acredita nisso. Ele insiste em encontrá-lo em coisas vistas, então ele extrai meu sangue, ele extrai um pedacinho da minha pele, e ele começa a fazer uma análise disso, e ele me dirá sim, ele o encontrou. E está no meu sangue. Eu não estou negando que ele o encontrou no meu sangue, mas por que está no meu sangue? Está no meu sangue ou no meu corpo, ou no meu mundo porque em algum momento no tempo, eu, exercendo o direito como um filho livre de Deus, destaquei algum estado desagradável em relação a outro. Não precisa ser para mim mesmo, poderia ser para outro, onde eu me regozijava com a dor de outro, onde minha resposta emocional às notícias que ouvi foi boa, então, eu a coloquei em movimento, mas quando aconteceu no meu mundo, eu não pensei que fosse tão bom, mas foi minha colheita. E todas essas coisas são a colheita de coisas que você e eu plantamos, pois todas as coisas correm de acordo com a forma. Não se surpreenda com a rapidez com que algo acontece em nosso mundo, alguém está doente, isso só acontece porque esquecemos, e a memória do homem é muito, muito curta. Você conhece aquele adorável pequeno poema de George Meredith? Esquecida é a terra verde. Somente os deuses lembram-se eternamente, eles atacam sem remorso. E sempre igual por igual. Por suas grandes memórias os deuses são conhecidos. Se o homem pudesse apenas lembrar desses momentos de semeadura, ele nunca ficaria surpreso quando a colheita aparecesse em seu mundo. Mas porque ele não tem memória daquele momento no tempo em que ele deixou cair aquela semente, que é simplesmente sua resposta emocional a algo que ele contemplou, algo que ele ouviu, algo que ele observou, naquele momento a coisa estava feita, ele não teve que trabalhar para trazê-la para a colheita, ele simplesmente encontrou como algo já totalmente crescido. Então ele colhe agora aquilo em que ele não investiu nenhum trabalho, fora da escolha. Ele a selecionou por sua atitude, por sua reação. Agora, eu sou responsável pelos outros no meu mundo? Eu certamente sou.
Quando eu pego minha pequena mente, minha pequena imaginação e penso que porque é minha, meu pai me deu, que eu posso simplesmente usá-la mal, não vai machucar ninguém. Eu te digo que você tem que usar mais controle pela simples razão de que eu estou enraizado em você e você está enraizado em todos e todos nós estamos enraizados em Deus. Não há um ser individual separado e destacado no reino do meu Pai. Nós somos um. Eu sou completamente responsável pelo uso ou uso indevido da minha imaginação. Você se lembra de ter visto na TV uma versão dramatizada do naufrágio do Titanic? Você se lembra? Você leu o livro Uma Noite para Lembrar? Bem, o livro em si é de Walter Lord, mas 14 anos antes da colheita real ou daquele evento assustador do naufrágio do Titanic, um homem na Inglaterra escreveu um livro. Ele concebeu este fabuloso transatlântico e lá ele o construiu exatamente como o Titanic, só que o Titanic não foi construído por 14 anos, mas ele, em sua imaginação, concebeu o transatlântico de 800 pés. Ele era triplo parafuso, transportava 3.000 passageiros, transportava poucos botes salva-vidas porque era inafundável, ele podia fazer 24 nós, e então uma noite ele o encheu até a borda com pessoas ricas e complacentes, e em uma noite fria de inverno ele o afundou em um iceberg no Atlântico. 14 anos depois, a White Star Line constrói um navio. Ela tem 800 pés, é um parafuso triplo, pode fazer 24 nós, pode transportar 3.000 passageiros, não tem botes salva-vidas suficientes para passageiros, mas também é rotulada como inafundável. Ela está lotada com os ricos, se não complacentes, mas os ricos, porque sua lista de passageiros valia naquela época, quando o dólar era 100 centavos, 250 milhões de dólares era o valor da lista de passageiros. Hoje seria 1 bilhão de dólares. Toda a riqueza da Europa e a riqueza deste país estavam navegando naquela viagem inaugural saindo de Southampton. 5 noites no mar neste navio maravilhoso e glorioso e ela afundou em uma noite fria de abril em um iceberg. Agora, aquele homem escreveu um livro ou para desabafar porque não gostava dos ricos e dos complacentes, ou ele pensou que poderia vender ou ele pensou que esse era o meio de lhe render $1 como escritor. Mas, qualquer que tenha sido o motivo por trás de seu livro que, a propósito, ele chamou de futilidade para mostrar a total futilidade da riqueza acumulada, mas o navio idêntico foi construído 14 anos depois e transportou o mesmo tipo de lista de passageiros e afundou da mesma maneira que o navio fictício. Existe alguma ficção? Não existe ficção. O mundo de amanhã é a ficção de hoje. O mundo de hoje era a ficção de ontem, os sonhos dos homens de ontem. Não seria maravilhoso se eu pudesse falar com alguém através do espaço e apenas usar um fio? E eu não poderia ver aquele, estaria a 1 milha de distância além do alcance da minha voz, então talvez 5 milhas e talvez 1.000 milhas, sonhos fantásticos, então eles se tornariam realidade. Quando se tornassem realidade, suponha que eu pudesse fazê-lo sem os meios de um fio. E se tornasse realidade, suponha que agora eu pudesse fazê-lo não apenas em um sentido de áudio, mas em um sentido de vídeo. Suponha que eu pudesse ser visto? E isso se tornasse realidade, mas quando eles foram concebidos, eles eram todos fictícios, todos irreais. Não há nada irreal, porque Deus é infinito, e Deus terminou a criação. Você não pode conceber algo que seu pai não apenas fez e concebeu, mas que foi elaborado em detalhes, em todas as suas ramificações. Você e eu estamos apenas nos tornando conscientes de porções crescentes daquilo que já é. Não estamos fazendo nada, estamos descobrindo o mundo maravilhoso de Deus. Mas agora nesta igreja, pelo menos aqui deveria ser feito, pois esta é uma igreja da mente, e esta é a ciência da mente, onde há uma ciência para plantar e você o faz de uma certa maneira científica. Você simplesmente não anda pela rua e reflete, lê os jornais e reflete, você sai como uma pessoa mais positiva do que as pessoas que se reúnem em áreas semelhantes, pela simples razão de que vão apenas para ouvir um culto e ouvir o quão ruim o mundo é. Você não está vindo aqui para ouvir o quão ruim o mundo é, pois se você acredita que ele é ruim, há algo que você deve fazer sobre isso porque você plantou o mundo. Você tem sua sementeira. Então aqui as pessoas se reúnem para ouvir como operar este maravilhoso presente que o Pai lhes deu. Existe esta mente e imaginação maravilhosas.
Então você é instruído a sair e ser criterioso em sua seleção, destacar aquele aspecto da realidade ao qual você quer responder: sucesso, saúde, dignidade, nobreza, algo maravilhoso que você contribui para o bem do mundo. Ao passar por você, você está contribuindo para a sociedade, você contribui para a comunidade em que vive, não necessariamente dando dólares, mas você contribui com sua sementeira maravilhosa. Se, em sua comunidade, você vê a necessidade de talvez uma igreja, você vê a necessidade de alguma escola maravilhosa, você não espera até que as pessoas se reúnam, você realmente, em sua mente, contempla a alegria que é sua por causa da escola maravilhosa aqui para as crianças, uma igreja maravilhosa aqui para elevar o homem espiritualmente, e você se pergunta como seria se fosse verdade, você sente a emoção de testemunhar isso por dentro. Isso é tempo de semear. Então, de uma forma que você não conhece e não precisa trabalhar para produzir, você encontrará aquela escola e aquela igreja e essas coisas adoráveis em sua comunidade. Então você planta a semente e deixa que outros, que pensam que estão trazendo-a à existência, pensem assim. Você vai por este mundo plantando o bem, é por isso que você está aqui. Estamos reunidos aqui nas manhãs de domingo para descobrir mais e mais sobre este presente maravilhoso que Deus nos deu, para que possamos destacar todas as coisas adoráveis do mundo e fazê-las nascer em nosso mundo. Esta manhã, você não leva apenas a si mesmo, comece com você mesmo, então se volte para um amigo com os olhos da sua mente, e o parabenize por sua boa sorte, parabenize-o por sua expansão em seu mundo, e realmente sinta a emoção de tal contato, naquele momento de resposta. Essa foi uma atitude mudada em relação àquele amigo, naquele momento que você plantou. Agora, de uma forma que você não sabe e não precisa saber, essa semente vai passar por sua passagem oculta natural normal e aparecer como uma realidade em seu mundo. Então você conhecerá o poder latente dentro de você e você deixará de refletir a vida e se tornará o que eu chamo de um verdadeiro criador no sentido de que, quero dizer, criador, que você está criando selecionando coisas sábias, sábias e adoráveis neste mundo e dando a elas expressão neste nosso mundo. Então é isso que quero dizer com tempo de semeadura e colheita, a importância da atitude correta, e você pode fazer isso. Você não precisa esperar que as circunstâncias mudem, você não precisa esperar que o estímulo de uma mudança no objeto produza em você a mudança de atitude. No seu escritório, o chefe age de forma rude com você? Bem, então como seria se ele agora visse em mim a dama, a pessoa prestativa que eu realmente sou, ou quero ser? Suponha que ele visse em mim alguém que ele pudesse elogiar pelo meu trabalho e me elevar no mundo salarial, me dar um aumento de salário por causa do meu esforço adicional. Suponha que ele pudesse ver isso em mim. Bem, contemple o chefe vendo isso em você como se ele visse e o recompensasse com um aumento. Esse momento é o momento do plantio. Pode não vir hoje à noite, pode nem vir esta semana no contra-cheque, mas virá. Você simplesmente continua plantando coisas lindas, mas se todos os dias quando você sai do escritório você diz: que pão duro, e você vai para casa e discute sobre ele com sua mãe ou seu marido ou outra pessoa, e eles simpatizam porque realmente acreditam em você, pois estão adotando a mesma abordagem reflexiva e negativa da vida, mas se enquanto você volta para casa ou caminha para casa, você anda na atitude de que ele fez isso, ele aumentou sua renda, ele elogiou seu trabalho. E dia após dia, apesar de outras coisas em contrário, você persiste nisso, você sabe que ele fará isso? Você produzirá nele a mudança de coração porque você primeiro a produziu em si mesmo, e ele verá em você qualidades que ele não pode ver agora, e então todo o seu vasto mundo começa a florescer. Você faz isso em todos os sentidos da palavra. Você conhece alguém que é solitário, alguém que realmente deveria ser felizmente casado neste mundo. Como seria se você fosse informado, não necessariamente pelo indivíduo, mas por uma terceira parte das boas novas a respeito de João, a respeito de Maria ou outra pessoa? Alguém desejoso de um lar adorável e um lar gracioso. Como seria? Não tenha inveja. Tente se alegrar. Sinta a alegria que é deles, e esse momento é tempo de semear para eles. Eles colherão isso, e essa é a nossa oportunidade de ir pelo mundo plantando e plantando sabiamente. Infelizmente, muitos de nós em movimentos de igrejas, não acho que você encontrará isso nesta igreja, mas muitos de nós em movimentos de igrejas temos uma atitude muito séria em relação à vida. E, claro,
A atitude básica é a atitude em relação à vida, não necessariamente a atitude individual em relação a um objeto ou a um indivíduo, mas a atitude em si que o indivíduo adota pela vida, em relação à vida, e eles têm uma atitude muito séria. Bem, Orage disse muito sabiamente e muito bem-humoradamente que a atitude séria é esta: eles realmente acreditam que Deus tem uma luta enorme contra probabilidades desamparadas, e ele disse que isso produz no indivíduo a emoção de ajudar o pobre pai. Eles vão ajudar o pobre pai que criou o mundo e o deu a seus filhos. Agora ele levantou outro ponto interessante da atitude científica em relação à vida. Tendo descoberto a pequena molécula ou o pequeno átomo e a construção maravilhosa, isto é, teoricamente, tendo descoberto essa construção maravilhosa e ordenada dos tijolos que compõem o mundo, sua atitude é de insignificância ordenada porque eles acreditam que o mundo está gradualmente se queimando, então não importa quão ordenado ele seja. Se eles realmente acreditam que o Sol acabará se apagando e a Terra consumirá todos os seus recursos, que outra atitude eles poderiam adotar do que todos? Vestidos sem ter para onde ir, porque se eventualmente tudo vai virar nada de qualquer maneira, não importa quão ordenado ele esteja hoje, só poderia ser insignificância ordenada, mas eu lhe digo, como alguém que viu além do véu, não existe tal coisa como chegar ao fim. A vida é para sempre e para sempre e para sempre, e para sempre você está subindo esta peregrinação eterna revelando as glórias infinitas de seu Pai. Então saia sabiamente hoje, saia determinado a se tornar mais seletivo, mais discreto em sua escolha de ideias que você entreterá e destacará a ideia que abençoaria um indivíduo e produziria em si mesmo a resposta emocional que você testemunhou naquele estado em seu mundo, e saiba naquele momento de resposta, você plantou para aquele indivíduo, e ele está enraizado em você. Não existe tal coisa como ele não será encontrado em seu mundo porque ele está enraizado em você. Todos estão enraizados em você, portanto, você não os perderá. É plantado em relação àquele ser e aquele ser vai colher, e você saberá da colheita quando ela aparecer em seu mundo. Você simplesmente planta e deixa a colheita cuidar de si mesma. Agora meu tempo acabou. Boa noite.